Por ciúmes, dono da oficina armou uma cilada para o seu melhor mecânico, mas a vida lhe ensinou uma grande lição. Sejam bem-vindos ao canal Uma Nova História. Ken tinha 20 anos de idade e durante sua infância, seu pai o ensinara como consertar carros. Juntos, eles arrumaram diversas coisas, trocaram muitos pneus e para-brisas, mas a vida não foi fácil para o garoto. Seu pai morreu quando o filho terminou a escola. Ken tinha apenas sua mãe e alguns amigos da escola. Ele terminou o curso de mecânica e encontrou trabalho em uma oficina, da qual o dono se chamava Léo, que sempre pegava no pé de Ken. Mesmo que o garoto fizesse tudo direito, o chefe sempre tinha críticas a fazer. Porém, Ken lidava bem com isso. Sendo um ótimo aprendiz, logo o chefe não teve mais do que reclamar. Após um ano trabalhando lá, ele foi promovido e se tornou mecânico-chefe. Novos funcionários da mecânica recebiam treinamento de Ken. Eles tinham diversos clientes e Ken tratava-os igualmente, seja o proprietário do carro mais popular ou o dono do carro do ano mais moderno. Você é bom, sabe? Eu comecei como você, um simples mecânico, pobre e sem nada em meu nome. Eu vim do interior para a cidade e aprendi rápido. Então, abri minha própria loja de pneus e meu lava-rápido. Claro que precisei passar a perna em algumas pessoas ao longo do caminho, revelou Léo. Ken entendia, ao mesmo tempo em que não tinha certeza se poderia crescer na vida em cima de outras pessoas. Um dia, uma loira chegou em uma Mercedes vermelha, desembarcou e entrou na oficina, ao som de seus saltos altos. Então, quem é o melhor dos melhores? Perguntou ela, arrogantemente. Alguém apontou para Ken e ele perguntou: qual o seu problema? A mulher sorriu. Era até estranho encontrar um homem de boas maneiras em um lugar como aquele. A mulher comentou o problema e Ken afirmou que resolveria em algumas horas. A mulher decidiu esperar e sentou perto dele em um banco, observando o trabalho, tão ágil e minucioso. Em outra oficina, levariam mais de um dia para consertar e ainda cobrariam uma taxa de emergência. Porém, ele consertou sem acréscimo algum e possuía ótimas mãos. É claro que ele não é rico, já que trabalha aqui, mas seria esse o fator decisivo? Pensou a loira, observando o trabalho de Ken. Não consigo trabalhar enquanto ela fica de olho em mim. É meio constrangedor. Chame um táxi e vai esperar em um café. Ela é linda, mas eu não estou no nível dela, pensou Ken, tentando não demonstrar sua euforia. Uma hora depois, o carro estava pronto. Ele explicou qual era o problema para que a cliente evitasse outras falhas. Era como se ele fosse um médico que acabara de curar um paciente machucado. Era assim que ele se sentia sobre seu trabalho. Todos os carros estavam vivos como seres humanos e era seu dever sagrado curá-los. Obrigada, a loira agradeceu. Apareça caso precise de algo mais. Estou sempre disposto a ajudar, respondeu Ken, aliviado por ela finalmente partir e não mais constrangê-lo com sua beleza. Porém, a jovem continuou ali, olhando para ele. Ken estava confuso. Tem algo errado? Ele perguntou, ficando vermelho. Eu só estava esperando que você perguntasse meu número de telefone, perguntou a jovem intimidamente. Ou você namora? Não, de forma alguma. É só que não me permitem fazer algo assim no trabalho, respondeu Ken, totalmente confuso. A mulher estava acostumada a ser assediada por todos e em qualquer lugar, mas aquele jovem não tinha dado a mínima para ela. Com uma sacudida de ombros, ela baixou os olhos e foi em silêncio até seu carro. Demorou um segundo para Ken perceber que ela também estava envergonhada. Logo, ela tinha gostado de algo nele, assim como ele também havia gostado de algo nela. Ele se aproximou dela, prestes a embarcar no carro. Vamos ao parque à noite? Sorriu Ken, esperançoso. Ah, vamos. A propósito, meu nome é Kate. Ela respondeu envergonhada. Eles combinaram de se encontrar na entrada do Parque Central às 20 horas. Ken terminou seu trabalho mais cedo, prestes a correr para casa se aprontar. Aonde você está indo? Soou a voz do chefe de Ken atrás dele quando o rapaz estava prestes a sair da oficina. Terminei minhas tarefas. Os outros rapazes irão fechar a oficina. Eu tenho um compromisso, pois adie para outra hora. Tenho um serviço para você. O fato era que o carro de Léo tinha quebrado. Ele era um ótimo mecânico, mas não queria sujar suas mãos. Quem sabia que Kate ficaria extremamente ofendida e jamais apareceria por ali novamente. Ele voltou para dentro da oficina para ajudar Léo em seu carro. E levaram 2 horas para terminar. Ele saiu da oficina e se dirigiu até o parque. E se ela ainda estivesse lá? Claro que não havia ninguém na entrada do parque. As ruas estavam desertas e as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado. Era claro que ninguém esperava por ele próximo ao parque.
Ao mesmo tempo, Kate descia pela rua, enterrada em pensamentos tristes. Ela tinha esperado por Ken durante mais de 1 hora e ele não tinha chegado. Provavelmente, ele quis ensinar uma lição à rica boba. A coisa mais ofensiva era que ela realmente tinha gostado dele. De repente, um carro luxuoso estacionou em frente a ela. Um homem loiro baixou o vidro sorrindo. "Se quiser, posso te dar uma carona. Meu nome é Léo, a propósito. E eu me chamo Kate", respondeu a garota enquanto embarcava no carro. Ela estava triste por ter sido renegada, portanto buscava consolo. Sem mais amor à primeira vista, isso foi o que ela decidiu para si mesma. Várias semanas se passaram e Kate e Léo começaram a namorar. Eles costumavam ir a restaurantes e caminhar pela noite. Logo, ela descobriu que ele era o dono da oficina em que tinham consertado seu carro tão bem. "Será que vou até lá olhar nos olhos de Ken e fazer ele saber que agora estou com seu chefe?", decidiu Kate. Quando ela chegou na oficina, ao ver seu carro, Ken correu até ela. "Boa tarde, estou tão feliz em te ver. Sabe, eu fiquei preso no trabalho naquele dia e não consegui te avisar. Cheguei atrasado em nosso ponto de encontro, mas fui. De qualquer forma, me desculpa por isso." Vendo que ele falava a verdade, Kate se sentiu aliviada. Eles conversaram e ela nem percebeu o tempo passar, mas logo foram trazidos à realidade por Léo. "Vejo que vocês já foram apresentados. Esse é Ken, o meu melhor mecânico. E essa é minha namorada, Kate", disse Léo sentindo ciúmes. No carro, quando questionado por Kate acerca de tê-lo chamado de sua namorada, Léo informou que disse isso para acabar com qualquer interesse que Ken poderia sentir por ela. Ken estava devastado, seu estado de espírito no chão, e nada poderia tirá-lo daquela situação. Porque ela veio até aqui para flertar, patricinha mimada. Ele decidiu não dar mais a mínima para ela. Agora ela era apenas uma cliente para ele, e nada mais. Enquanto isso, Kate percebeu que não queria mais estar com Léo. Ele era muito mais velho, tinha gostos e prioridades na vida diferentes. Portanto, alguns dias depois, ela informou que não poderiam ter mais nada e que havia encontrado outro alguém. Naquela mesma noite, ela apareceu na oficina logo antes de fechar. 22 horas no mesmo local. "Se você não for, não te incomodarei mais", gritou para Ken e partiu sem esperar por resposta. É claro que ele foi. Se explicaram e tiveram uma noite incrível, que terminou com um beijo na rua da casa dela. Tudo ficaria bem, porém Léo os flagrou, enquanto esperava à distância, segurando um buquê de flores e decidido a pedir uma segunda chance. Então, é por ele que ela se apaixonou. "Bem, ele vai pagar por isso", pensou Léo, enquanto embarcava no carro. 2 meses se passaram e Ken e Kate já planejavam o casamento. Estavam tão apaixonados que não queriam apenas morar juntos. Não era o suficiente. Naquele dia, um homem apareceu na oficina, dirigindo um carro muito caro, e pediu para que fosse atendido especialmente por Ken. "Se qualquer coisa acontecer com meu carro, você será diretamente responsável", o cliente ameaçou. O homem não voltou naquele dia. Então Ken fechou a oficina e foi para casa. Pela manhã, ele encontrou o carro em condições terríveis. Os vidros estavam quebrados, como se alguém tivesse atacado o carro com algo pesado. Ele não percebeu de primeira que havia sido uma armação. O cliente retornou, gritando que Ken tinha usado seu carro para dar uma volta, para logo depois atacar o jovem mecânico e assim iniciar uma briga. No fim, Ken foi acusado de agressão e destruição de bens caros e particulares. "Você não pode provar que fui eu. Eu não estava lá. Quando eu fui embora, o carro estava em perfeitas condições. Tem câmeras aqui, é só checar", se desculpou Ken, quando o dono do carro e seu chefe foram falar com ele. "Nós vamos provar, nem se preocupe. Nós temos os melhores advogados. Eles provarão qualquer coisa para quem quer que seja", disse Léo de forma irônica. "Mas se você terminar com Kate, não haverá qualquer acusação, nem cadeia, dívidas, nada. Você terá um novo trabalho, nova namorada e tudo ficará bem. Pense nisso." Então, Ken entendeu tudo. "Você percebe que está arruinando minha vida?", perguntou Ken. "Não é nossa culpa que nós nos amamos. Não me importo. Essa é a única opção que você tem", disse Léo. "Não vou deixá-la. E eu pago as despesas com processo e o que for", respondeu Ken com orgulho. "Então, ela vai te deixar. Os pais dela não vão aceitar um genro com tantas dívidas nas costas." 20 anos se passaram. Léo se casou com uma mulher de família simples e tiveram 3 filhos. Infelizmente, ao longo do tempo, Léo perdeu todo o seu prestígio e amigos influentes. A empresa dele faliu. Então, aos 56 anos, ele não tinha mais nada. "Eu sei como consertar carro. Foi assim que comecei e provavelmente será assim que terminarei. Bons mecânicos são bem pagos hoje em dia", disse ele para sua família. Ele encontrou a melhor oficina da cidade e foi até lá conseguir emprego. Ele estava bravo com a secretária e perguntou onde era o escritório do dono do lugar. Um homem de branco estava sentado.
lendo algo. Ele levantou a cabeça e seus olhos se encontraram. Horrorizado, Léo percebeu que era quem? Seu ex-funcionário. Uai, seu app de vídeos curtos.